com esse contato, né, com o trio, eu me fascinei. Então eu fazia miniaturas de trio, tocava lata como se esse trio estivesse tocando. Foi assim que começou a RB. Né, fui meio que empurrado, não tinha nenhum projeto, não começou com estoque. Quem fez a RB praticamente também foi os clientes. Foi também tá aberto para tudo. Eu como músico, Rodrigo Bispo, eu pensava em ir pro Faustão desde quando eu comecei os ensaios na varanda da minha casa. Pediu para desistir de música, eu digo não, cara, eu sei que eu vou conseguir. Na bateria o Rodrigo Bispo, o time inteiro entra no pique do forró. É hora do forró. Não parecer nada que na sua cidade não tem condições, você tem que gritar em você. Então, começou aqui mesmo em Ituberá, né? Vendo, quando era menor, meus pais levavam a gente para o centro de Ituberá, nas festas de São João aqui. E aí, naquele tempo, a gente tinha o privilégio de ver trios elétricos, né, na rua, com bandas de Salvador consagradas como Netinho, Daniela Mercury, né? Banda Pinote, antiga Banda Pinote. E aí, com esse contato, né, com o trio, eu me fascinei. Então eu fazia miniaturas de trio, né, e ao mesmo tempo tocava lata como se esse trio estivesse tocando, né, que ali fosse minha festa, eu tipo assim, repetindo o que eu tinha visto na festa, né. Então foi o meu contato primeiro com música, né. Aí depois eu fui desse tocar lata, teve amigos meus que fizeram pedais, né, de bateria, máquina de cimbal de madeira, e aí foi que eu fui introduzindo na bateria, assim, meio que por a questão assim, meio do destino mesmo. Então, comecei em lata, né, como toda criança, né, da Bahia, incentivado por essas questões de festas populares. Então, foi o meu começo com a música, né, com a bateria. Em 96, visto por um empresário, a gente tocando no colégio com a banda de lata que eu tinha com meu irmão Rogério, com Leandro Lico e o Minho, a gente fez uma banda de lata que tocava todos os eventos de São João, fim de ano, no colégio, né? Juntava as carteiras e a gente tocava. E o empresário gostou da gente, mas ele tava precisando de um baterista para tocar em Camamu. Aí foi quando eu fui para lá e aí eu comecei a tocar profissionalmente com essa banda no finalzinho de 95 para 96. O nome da banda era Banda Delouze. Só que aqui em Ituberá tinha banda chamada Eclipse, né? Dos artistas daqui. E era um sonho meu também tocar nessa banda. Tanto que eu assistia os ensaios dela na creche. Aí a gente ficava, né, lá olhando os ensaios. E tinha esse sonho de ser músico também. Então foi realizado, não foi aqui em Ituberá, começou lá em Camamu. Mas depois, em um carnaval que eu toquei com essa banda, o grande, meu professor assim, né, na música, que me ensinou muita coisa também, me incentivou muito, foi o Guiguil, né, o André Gonçalves. Ele me viu tocando nesse carnaval e disse que ia me levar pra banda. E aí, consequentemente, ele me trouxe, né, por indicação para Eclipse. E aí foi quando eu comecei minha vida com essa banda aí, que eu tinha um sonho, foi uma realização assim muito boa, né, depois de ter realizado o sonho de tocar em banda profissional. E aí foi seguindo a vida, a gente foi para Fortaleza com essa mesma banda uns 3 anos depois. E aí virou Banda Badauê, né, da Bahia. Lá em Fortaleza a gente era para passar um mês, e aí a gente passou, foi um ano mesmo. Então de 99, quando a gente ficou até 2000, até finalzinho de 2000, aí foi quando eu voltei para Bahia, né, e aí fiquei um tempo aqui tocando. Depois em 2005 me deu a ideia de tocar forró. Aí foi quando eu fui para Fortaleza de novo, e lá, né, ingressei na banda Forró Sacode. Sacode, sacode, sacode! E aí no Forró Sacode eu queria implantar essa ideia do Rotontom, vendo que antes de eu ir, né, eu tinha passado por a fanfarra daqui de Ituberá, a FAMEB, e nesses encontros de fanfarras, né, só a gente que não tinha Rotontom, e as outras fanfarras tudo tinha. E aí eu disse, rapaz, eu preciso conseguir um instrumento desse, mas acabou que eu não toquei com eles, né, nessa fanfarra com os Rotontons, e acabou tendo que ir para Fortaleza. E lá
eu tive essa ideia, fiquei com essa ideia na minha cabeça de botar, de introduzir no meu set, né? E aí, fazendo uma gravação para um amigo meu chamado Daniel Dávila, que é daqui de Ituberá, também cantor. Aí, no almoxerifado do estúdio, tinha um trio de Rotom-Tom lá. E aí eu perguntei, né, para ver o que acontecia, porque até então o Rotom-Tom não era visto em lojas. Como até hoje é difícil de ver em lojas, né? Tá começando agora. Então eu tive essa ousadia de perguntá-lo e ele pegou e disse, pode levar, cara. Eu digo, rapaz, presente, hein? E aí começou, cara. Eu tentei botar no sacode, não deu certo. Em 2008 eu fui pro Furacão do Forró, foi quando a banda, né, gostou da ideia e aí foi introduzido. E aí no Furacão foi onde, Furacão do Forró, né? Com Márcia Felipe, o Léo Rodrigues, foi quando eu comecei a usar os Rotom-Tons. Aí logo depois teve a entrada de Mara Pavanelli, que também aprovou, né, junto com o William. E na entrada deles a gente gravou um CD que estourou, né? Uma música, a música era Tá Tudo Bem. Então essa música tocou em tudo que foi canto no Nordeste, no Brasil inteiro. Resolver cantar essa daqui, solta a voz e canta bem forte, assim como está tudo bem. Quem pede é você, alguém que te... E aí, consequentemente, gravou um DVD. Foi que o povo foi entender o que era que tinha de agudo na bateria, que até tinha resenha que dizia que era o Kiko chorando, era o Chaves chorando. Que negócio doido é esse nessa bateria? Outros pensavam que era um instrumento eletrônico, mas começou a pegar. E com o DVD, né, o audiovisual, que a galera veio entender o que era, mas mesmo assim a galera me perguntava se ele era eletrônico. Não, era um instrumento, né, acústico. E eu passei, depois disso aí, 2 anos tocando direto e que a galera teve um acesso e viu o instrumento o Rotom-Tom. Então, quando eu saí do Furacão do Forró, né, em 2010 mais ou menos, eles, virou uma febre e a cara da banda, né, e só eles que usavam em 2010, né, através de mim, eles pediram para deixar o meu ou vender o que eu tinha, o protótipo, né. Eu disse, não, cara, eu posso fazer para vocês e eu tiro o meu. Então aí começou, né, aí teve lá em Fortaleza, o pai de George Sete Cordas. Foi um baixista que foi o primeiro músico, né? Que era, na verdade, ele era batera. Em 99 eu conheci ele com um batera, um cavalo, um homem tocando. E depois a gente tocou junto, né? Baixo. Aí foi que eu conheci que o pai dele fazia Rotom-Tons, né? Então, na minha aflição de tirar os meus Rotom-Tons, eu pedi para ele fazer esse Rotom-Tom, esse pá de Rotom-Tom. E, consequentemente, a gente vender pra banda lá. E foi o que aconteceu. Eu peguei esse Rotom-Tom, né? Foi o primeiro par de Rotom-Tom que eu vendi. Nisso entrou, né? Eu consegui tirar os meus e botei esse lá. E aí teve o Wesley Safadão que pediu um também, né? Que era Garoto Safada, pediram pra fazer um par. Aí fiz um par. Depois teve a banda do meu irmão, né? Rogerinho Paredão de Jesus, pediu outro par pra São Luís do Maranhão. E aí começou. Eu saí das bandas, né, em 2010 para uma questão assim que eu não queria mais tocar profissionalmente, mas eu queria tocar mais por hobby, né? Então veio a ideia, poxa, o que é que eu vou fazer, cara? Tem que ter alguma coisa. E na verdade eu fui empurrado. A galera começou a fazer pedidos de uma ideia que eu tive e depois virou comércio, né? Então o que acontece? Eu praticamente não foi uma intenção minha vender Rotom-Tom. Minha intenção só era botar no meu set. E aí virou uma questão de venda, mas a gente tem que acender a luzinha rápido. Então eu disse, pô, isso aqui pode virar um comércio, mas vamos lá explorar. E aí, até assim, não falei essa história, quando eu voltei pra Bahia, eu tinha adormecido essa história, mas depois começou os pedidos de novo, e aí eu comecei também na ideia. Então assim, foi assim que começou a RB. Né, fui meio que empurrado, não tinha nenhum projeto, não começou com estoque, não. Começou com a questão de sob encomenda. Mas aí eu comecei a fazer o processo de organização, de criar marca, uma loja virtual. Então a questão assim, eu ia fazer o quê sem ser um músico profissional? Eu tinha que fazer alguma coisa que tinha a minha cara também. Então o que foi gostoso é porque eu estava aberto a qualquer coisa. Então o cara queria 6, 8 e 10, né?
eu fazia 6, 8, 10. O cara queria individuais com tal peça de bateria. Foi que a gente lançou vários modelos. E aí foi inovando, cara. Então, tipo assim, a história da RB é muito interessante. Quem fez a RB praticamente também foi os clientes. Foi também tá aberto para tudo. Teve pessoas que pediram de tal cor, aí foi surgindo cores que impactaram. Então, tipo assim, você não tem que dar limites. Agora mesmo a gente tá fazendo uma bateria completa, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nunca antes feito assim, customizado, eu nunca vi. E a gente tá pegando essa ideia. E o Rotom, ele tem um diferencial que nem um prato. Não é um prato, o prato já vem pronto, a gente pega e vende, já foi. Não, ele precisa de várias peças, né, como a gente vai mostrar nas fotos daqui a pouco, para ser montado. Então, às vezes, você sente uma dificuldadezinha quando falta o material. A gente, como a gente preza pela qualidade, então a gente sempre tem que ter material de alta qualidade. A gente não vai botar qualquer material. E sempre a minha intenção com a RB foi que me agradasse. Tem que ser bom para mim. Primeiro, né, elaborei o instrumento que fosse legal. E tudo aqui é testado. Tanto que a gente está com outros lançamentos, mas assim, em questão do Rotom sempre foi o melhor material. Sempre eu pensei nessa questão dos parafusos de bateria, que muita gente me sugeriu outros parafusos. Eu digo, não, cara, o baterista ele já perde muito a chave de bateria. Imagine um cara com chave Allen ou chave de boca, não, tem que ser chave de bateria. Então todos os nossos modelos já saem com chave de bateria e com canecas já original. Então sinto um pouco de dificuldade para montar esses modelos, mas a gente enfrenta e a gente vence, a gente consegue. E por isso que a gente está assim, sendo bem cogitada até fora do país para mandar esses Rotoms para fora, porque a galera vê o diferencial. Hoje, né, Safadão, né, ele usa no estúdio dele, né, no WS Studios, nos shows dele eles têm 4 pares, né, que a gente fez para eles. Tem Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró, né, tem Gig Gueto da Bahia aqui, tem El Chan também usa, né, da galera assim que é do gospel. Tem Cícero Oliveira, Lázaro também já adquiriu também, com o baterista Caco Batera, né? E entre outros, cara, é muita gente. Se eu for lembrar aqui, a galera que já usou, meu irmão, já teve muita gente que já usou. A gente está com a proposta agora, né, de fazer também para atender a galera do worship, né? Que o Rotom estava rotulado para forró. Mas o Rotom, na verdade, não foi eu que criei o Rotom. O Rotom já existe, eu só dei a ideia de botar no forró. Então, assim, mas tido a ideia, né, que eu vi não só nas bandas de fanfarra, mas também no pagodão da Bahia. Só que ele era mais usado na percussão, o trio na percussão, só que os caras colocavam um microfone no centro para pegar os 3. Né? E eu tive a ideia de colocar, porque eu via que cada um tinha um som diferente. Então a minha ideia era botar individual. Com essa ideia, também um pagodão botou na bateria. Aí começou a ideia, bateria. Aí bandas de axé como Duas Medidas também botou na batera. Aí começou a polarizar, né, a questão. E agora a gente está com uma coisa diferente, que são os tambores mais graves para botar no worship. Vai ser o diferencial desse ano 2021. E eu digo assim, para o músico não ficar só de ser músico, ele tem que dar um jeito de dar aula também. Inclusive na situação que nós vivemos hoje, de se renovar, inventar alguma coisa. Você tem que conseguir inventar alguma coisa. A minha primeira proposta foi essa. Agora, realmente eu não tinha, né, não sabia como é que ia fazer, mas eu fui levado e foi dando certo. E assim eu digo a galera que faça mesmo uma coisa diferente, porque não foi fácil colocar o Rotom, ainda tem essa, não foi fácil. Teve preconceito dos donos de banda de forró, mas eu fiquei ali insistindo até que um veio e pegou. Sei que tá difícil, né? Sei que
a gente está vivendo um tempo difícil. Antes mesmo desse momento que a gente está passando de pandemia, a música sempre foi difícil, né? E eu sou um cara do interior, mas tudo que eu pensei em fazer, tudo que eu pensei em realizar com a música, eu realizei. Por que você não pode realizar, né? Todos podem realizar, é só você ter fé e não deixar ninguém tirar essa fé de você, inclusive em Deus. E Deus assim realizou tudo o que eu queria, questões que eu como músico, Rodrigo Bispo, eu pensava em ir pro Faustão desde quando eu comecei os ensaios na varanda da minha casa. E depois de realizado, antes de realizar, tipo um ano antes, eu falei para uma pessoa que eu queria realizar esse sonho e a pessoa praticamente jogou um balde de água fria e pediu para eu desistir de música. Eu digo, não, cara, eu sei que eu vou conseguir. Atenção, Brasil! Na bateria, o Rodrigo Bispo. O Brasil inteiro entra no pique do forró. É hora do forró, sacode! Eu pensava em ir pra uma banda que tivesse agenda, que tivesse estrutura, que eu não precisasse nem armar meu material nem desarmar. É o sonho de qualquer músico, chega lá tudo passadinho, né? Você tocar, descer, ter reconhecimento, ter fama, todo mundo quer isso. E assim, se você ainda tem esse sonho, não desista, que eu sei que você consegue. Você só não vai conseguir no dia que uma pessoa desistir do sonho, é você. Você só não consegue se você desistir. Mas se você acreditar, pode ter o maremoto, o que for. Pode não parecer nada, que na sua cidade não tem condições, você tem que acreditar em você. Uma coisa que eu aprendi com o Tony Guerra, né, é que ele acreditava nele, e quando ele ia fazer as músicas, ninguém gostava das músicas, né? Mas ele acreditava nele, e aquilo ali eu peguei dele. Eu via, e quando dava 15 dias depois, a música era estourada em todos os cantos. Então eu aprendi isso com ele, que tem que ter perseverança, mesmo que o outro diga assim, não vai dar certo. Então é isso.